Glória a Deus. É bênção de Deus. Tem um bom tempo que eu não venho nesta rua. As últimas ruas. Aonde que o Evangelho não vai, Deus me leva até esses lugares. Para que o Evangelho seja anunciado. Quando as pessoas não vão para os cultos, para oferecer um sacrifício a Deus, Deus envia o seu mensageiro até você, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Muitos passam por dificuldade, por luta, por problema, por não conhecer a palavra de Deus. Sabe que Deus é amor, Deus ama nossas vidas, Deus é bom, sim, as pessoas sabem disso, mas não sabem, não conhecem a palavra de Deus. E é por essa razão que Deus envia o seu mensageiro para transmitir a sua palavra ao seu coração. Aqui no livro de Romanos, as cartas paulinas, aonde que o apóstolo Paulo escreveu, aqui no capítulo 5, versículo 5, que diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Uma bênção de Deus, de ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando eu me converti a Cristo, eu mesmo falei por mim mesmo, dizendo: por que eu não entreguei minha vida a Jesus há muito tempo? Mas tem seu tempo certo. Mas nós não podemos olhar para esse lado. Nós devemos olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa alma. Glória a Deus. Labashuricantuit bagachai de couvanai. Chui de manto, de canto, de couve de raço. Meu Deus, como é bom falar da palavra de Deus. Como é bom gente servir ao nosso Senhor Jesus. Quando eu me converti, eu mesmo falei essa palavra. Por que eu não tenho entregado minha vida a Jesus há muito tempo? Como é bom servir ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Não tem outra coisa melhor a não ser nós servir ao nosso Senhor Jesus e deixar que o Espírito Santo de Deus venha agir nas nossas vidas. Mesmo Jesus, quando ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele falou dessa maneira: eu tenho que ir, eu tenho que subir, para que o Consolador do Pai desça, que esteja até a consumação do século, até nas nossas vidas. O Espírito Santo é o que nos conforta, nos traz uma brisa. Quando nós passamos por luta, por dificuldade, por problema em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, trazendo uma alegria de si mesmo nas nossas vidas, trazendo um gozo, uma brisa em nossas vidas, nas lutas que nós passamos cotidiano. Enquanto que eu estiver aqui neste mundo, nós há de passar por dificuldade, por luta, por aflição. Jesus falou essa palavra. Evangelho de João, você tem uma Bíblia na tua casa, vamos examinar as Escrituras.
Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus falou dessa maneira: neste mundo passará por aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Por quem que Jesus venceu o mundo? Foi para os anjos que estão ao lado dele? Não. Não precisa. Mas foi para nós, que nós precisamos. Aí vem o Espírito Santo, o nosso Consolador, que nos orienta, que nos capacita. Eu, outrora, eu não tinha esse conhecimento qual que eu tenho hoje. Eu era uma pessoa leigo. O que significa uma pessoa leigo? Uma pessoa sem entendimento, sem mentalidade, sem conhecimento, sem sabedoria em vossas vidas. Eu era essa pessoa. Mas Jesus, eu adquiri essa sabedoria da fonte inesgotável, que é Jesus. A palavra de Deus nos fala: se alguém falta de conhecimento, peça ao Senhor que Ele dará. Eu não pedi, mas Senhor, como eu fui escolhido, com muitos, Deus tem falado que eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, para que eu possa fazer esse trabalho, do qual que eu estou fazendo. E para mim fazer esta obra, eu tinha que ter essa sabedoria, esse conhecimento, do qual que eu não tinha. E Jesus me deu, Deus me deu, o Espírito Santo de Deus, meu Consolador, nosso Consolador, me deu essa sabedoria, para me transmitir a palavra de Deus ao seu coração. A palavra de Deus nos diz de hoje, aqui no qual que eu acabei de ler: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. A palavra de Deus nos diz de hoje a esperança. Muitas pessoas têm lutado, perseverado, persistido a uma luta, que tem uma esperança de ter uma casa, que tem uma esperança de ter uma fazenda, de muitos gado leiteiro, gado de corte, muitos carros. Muitos têm essa esperança, mas muitas das vezes, muitas dessas pessoas que têm esses desejos, não alcança. Muitos alcançam, mas outros já não alcançam. Mas como é isso, pregador Donizete, que muitos não alcançam, por qual motivo? É por motivo de não se aproximar de Jesus Cristo. É por motivo de não se aproximar do nosso Criador. Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A. Vamos examinar as escrituras? Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A. Chegai a Deus, e Ele chegará a vós. Quando nós se aproximamos de Jesus Cristo, nós se aproximamos de Deus. E a esperança, a palavra de Deus nos diz que a esperança não morre. A última que morre é a esperança, mas ela não morre. Enquanto que a pessoa tiver em vida, tem a liberdade de lutar para que a esperança venha se realizar em vossas vidas. Quando nós colocamos Jesus Cristo em prioridade e esperamos o Senhor Jesus, nós alcançamos a esperança de Deus.
Porque a esperança de Deus não traz confusão em nossas vidas. Não traz. E a palavra de Deus nos diz, quando nós convidamos Jesus Cristo em nossas vidas, a esperança nunca morre. Ela se realiza, ela se concretiza, para que a esperança venha se realizar em nossas vidas. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração, para que você possa entender e compreender que a esperança encontra em Jesus, porque Jesus se realiza. É incrível, né? É incrível. Você que está do outro lado desta tela, nunca desanime. Você que está ao alcance desta voz, aqui ao meu lado, que está na minha frente, na minha retaguarda, na minha direita, na minha esquerda, não desanime. Você tem vida ainda. A esperança não vai morrer. Mas se você convidar Jesus na tua vida, Jesus vai fazer que a esperança venha se realizar em vossas vidas. Porque Jesus é fiel. Jesus é fiel para que a esperança não venha morrer, mas venha se realizar. Jesus é a razão de nós viver. Jesus é o que faz que nós podemos alcançar a nossa esperança. Qual tipo de esperança que você tem colocado no seu coração? Se Deus falou que vai se realizar algo na sua vida, que você tem colocado na frente do Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, não desanime. Confia, acredite. Não importa quem é você, não importa o que você está fazendo, mas Deus é fiel. Deus é fiel com a sua palavra. Jesus é fiel com a sua palavra. O Espírito Santo de Deus vai fazer acontecer a esperança se realizar em vossas vidas. Glória a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Acredite. Não se preocupe. Não desanime. Mas acredite que o Senhor Jesus, Ele vai se realizar em vossas vidas. Mas não desespera. Não duvide. Quando você duvide, Deus não vai trabalhar. Quando a pessoa vê as dúvidas, a incredulidade entra no coração da pessoa. Aí Deus não se realiza a sua esperança. A esperança não vai morrer não. Enquanto você tem vida, você vai alcançar. Mas se você convidar Jesus na sua vida, você colocar Jesus em prioridade, em primeiro lugar no seu coração, aí você vai alcançar aquilo que você tem colocado no seu coração. A esperança não vai morrer, porque Jesus não vai deixar. Jesus nunca vai deixar que a esperança venha morrer, mas Jesus vai ressuscitar. Vai ressuscitar para se realizar essa promessa em vossas vidas. A Bíblia nos fala que Jesus veio para se cumprir a lei de Deus, não para bulir, ou abrogar, ou tirar um tio da sua palavra, mas sim para cumprir. Se Jesus veio, então vai cumprir, vai se realizar, porque Ele é fiel com a sua palavra, Ele é justa com a sua palavra. Então Ele vai se realizar na sua vida, porque Ele nunca vai deixar a esperança morrer em vossas vidas, porque Ele é fiel com a sua palavra.
Quando a pessoa se coloca em Jesus na sua vida, Ele vai fazer de tudo, para se concretizar em vossas vidas. Porque Jesus continua lutando por nós. Jesus continua lutando por mim. E Ele te convida também. Jesus te convida que você venha colocar as suas ansiedades ao Senhor Jesus. E Ele vai fazer ressuscitar o que está morto em vossas vidas. A esperança que está morta, Ele vai fazer acontecer. O possível, o impossível, se realizar na sua vida. Porque o único que pode se realizar em nossas vidas, lutar por nós, pelejar por nós, concretizar a obra nas nossas vidas, a esperança que nós temos desanimado, tem alguém que está precisando disso. O Espírito Santo de Deus me mostra. Alguém está precisando dessa palavra. Não desanime. A esperança nunca vai morrer enquanto que você estiver em vida. Você tem que lutar, perseverar, persistir, entregar a sua vida e a esperança nas mãos do Senhor Jesus. Ele vai pelejar por você. Jesus vai pelejar por você. E você vai dar testemunho do qual que Ele é e continua sendo na sua vida, do qual que Ele faz e continua se realizando em vossas vidas. Porque o único que é fiel se chama Jesus. Meu Deus, meu Pai, não é por onde que vem falar, que o Espírito Santo de Deus vem fazer acontecer a esperança que está morta se realizar na vida dessa pessoa. Eu coloco essa pessoa ao teu cuidado. Vem se realizar na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que a esperança que está morta, que vem ressuscitar, em nome do Senhor Jesus.